Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma série de exercícios sobre a segunda lei de Newton, em especial, mas é claro que sempre as três estão presentes, né? Lembram delas? A primeira é o princípio da inércia, a segunda, a lei fundamental da dinâmica, que me diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. E a terceira é a famosa lei do princípio da ação e reação. A toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e sentido contrário. Vamos lá. Esse primeiro exercício caiu na Universidade Estadual do Piauí. Diz assim, ó: o homem de peso P igual a 750 newtons, é esse homem aqui, ó, mostrado na figura, mantém em equilíbrio um corpo de massa 30 kg, é esse corpo aqui, ó, por meio de uma polia ideal, isto é, sem inércia e sem atrito no eixo. Quer dizer, não tem massa, né? Não vai criar caso, não entra aqui na história. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A força exercida pelo piso sobre os pés do homem tem intensidade em newtons igual a. É um teste, tá certo? Vamos ver então como resolver isso. Bom, eu repeti aqui a figura para que a gente não perca a referência, né? Eu tenho aqui o corpo. Em primeiro lugar, eu desenhei o peso do corpo. Como a massa dele é 30 kg e eu sei que peso é m vezes g, então o peso do corpo é 300 newtons. Não se esqueçam que o g foi dado, vale 10. Então 30 vezes 10, 300. Desenhei aqui o homem, tá? Que parece um super-homem aqui, né? E o seu peso foi dado, 750 newtons. Os pesos sempre são verticais e para baixo. Continuando aqui no desenho das forças, eu tenho aqui as trações do fio, não é? Como eu tenho aqui um fio que une os dois, o corpo e o homem, quando o homem exerce uma força para baixo, o fio reage e puxa o homem para cima. Essa força do fio chama tração, e essa força é transmitida para o corpo. Tração e tração. Existe mais uma força aqui no homem, que é a reação normal do chão. Ele está pisando no chão, ele empurra o chão para baixo. Existe uma normal também aqui, que não foi desenhada, no chão para baixo. O chão reage e o empurra para cima, com uma força chamada normal. Lembrando que tudo isso está em equilíbrio, está parado. Então veja, se tudo está em equilíbrio, vamos pensar aqui nesse corpo. Se ele está em equilíbrio, a soma das forças deve dar zero. Elas têm que se anular, né? Então eu tenho que T tem que ser igual a P. Portanto, T tem que ser igual a P, já descobri que a tração vale 300 newtons. Agora, voltando aqui para o homem, ele também está em equilíbrio. As forças têm que se anular. Eu tenho T e N para cima, P para baixo. Então, é claro que T mais N deve ser igual a P. Aqui, ó, T mais N igual a P. E, portanto, T é 300, P 750, eu tenho 300 mais N igual a 750. Passando esse 300 para cá, eu vou ter 750 menos 300 e, portanto, N igual a 450 newtons. Concorda que foi bem tranquilinho esse problema? Bem tranquilinho, né? A resposta, então, já que é um teste, seria a alternativa B, 450 newtons. Vamos lá, tem mais exercício aí pela frente. Esse caiu na gloriosa Universidade Federal da Bahia. Muito bem, vamos lá. A figura abaixo representa um pêndulo de massa E-mão preso ao teto de um veículo por um fio de massa desprezível e comprimento L. Está aqui o E-mão e o comprimento do fio, né? Admita que o veículo se move com aceleração constante de intensidade A igual a G. Caramba, hein? Esse veículo está com uma aceleração assim incrível, né? 10 metros por segundo ao quadrado não é para qualquer veículo, não. Sendo G o módulo da aceleração da gravidade. Determine o ângulo θ de equilíbrio do pêndulo em relação ao veículo. Vamos lá. Ele quer então esse ângulo, sabendo que o pêndulo está em equilíbrio. Vamos lá, vamos enfrentar essa fera aí. Eu reproduzi aqui a figura desse ônibus, desse veículo, e já desenhei aqui o peso do corpo e a tração do fio. Tá? O comprimento do fio é L, tá certo? Muito bem, vamos em frente. Eu reproduzi aqui o peso e a tração. Vou desenhar aqui dois eixos, um eixo Y e um eixo X, e vou decompor essa tração em duas, uma no eixo X e uma no eixo Y. Nós chamamos de Tx, a componente X da tração, Ty, a componente Y da tração. Isso é decomposição de vetores, não é? Muito bem, esse ângulo aqui é θ. Como é que eu sei? Porque se eu desenhar aqui um eixo Y, esse ângulo e esse outro aqui são alternos internos. Então, eles têm a mesma medida. Logo, esse aqui é 90 menos θ.
Se você não lembra a decomposição de vetores, dá lá uma estudadazinha, dá uma recordada. A componente x da decomposição de vetores é t cosseno desse ângulo. A componente y é t seno deste ângulo, sempre deste ângulo. Então vamos lá. Tx seria t cosseno de 90 menos θ, só que cosseno de um ângulo complementar é igual ao seno, não é? Por exemplo, seno de 30 é igual a cosseno de 60, tá certo? Então, no lugar de cosseno 90 menos θ, eu pus seno de θ. Mesma coisa vai acontecer aqui. A componente y de t seria t seno deste ângulo. Mas o seno desse ângulo é igual ao seu cosseno, então seria t cosseno θ. Aliás, eu fiz aqui uma manobra só para lembrar vocês, que cosseno de 90 menos θ é igual a seno de θ. Mesma coisa, seno 90 menos θ é igual a cosseno de θ. Não precisaria tudo isso. Você podia usar esse θ só e lembrar assim, olha, o que é seno de um ângulo? É o cateto oposto, que é tx, sobre a hipotenusa. E chegaria nisso. Do mesmo modo, você podia lembrar assim, o que é cosseno de θ? É cateto adjacente, que é o ty, sobre a hipotenusa. E chegaria nisso. Eu fiz desse modo mais para lembrar essa propriedade da trigonometria, que o cosseno de um ângulo é igual ao seno do seu complementar. Não foi para complicar a coisa, não. Agora vamos lá. Como esse corpo está em equilíbrio na vertical, é claro que as forças verticais elas têm que se equilibrar. Então, TY igual a P. Foi o que eu pus aqui, ó. TY igual a P, que por outro lado é igual a MG, tá bom? Então, TY é igual a T cosseno de θ, T cosseno θ é igual a MG. Eu chamei isso aqui de 1. Por outro lado, o que sobra é Tx, e como esse móvel está acelerado nessa direção horizontal, o Tx é a força resultante. Então, eu escrevi aqui, ó, Tx igual a força resultante. Por outro lado, Tx é T seno de θ e força resultante é igual a Ma. É a segunda lei de Newton. Eu teria então que T seno de θ é igual a mg. Por que mg? Porque a aceleração é igual a g. Isso é dado no enunciado. A aceleração desse veículo é igual a g. Eu chamei isso de 2. Agora, veja que interessante, né? O t cosseno de θ é de mg. O t seno de θ também é mg. Ou seja, t seno de θ é igual a t cosseno de θ. Ou seja, o tx é igual ao ty. Então, esse lado desse triângulo é igual a esse lado. É um triângulo retângulo onde os lados são iguais, os catetos são iguais. Então, quanto será que vale esse ângulo, hein? Se os catetos são iguais. Pense um pouquinho aí. 45. Esse é 90. Se os lados são iguais, esses ângulos também são iguais, 45 graus. Então, de cara, eu sei que o ângulo θ é 45 graus. Tanto esse é 45 como esse, tá certo? São iguais. Aliás, se você igualar essa com essa, t cosseno θ igual a t seno θ, você vai cancelar o t. Vai ficar que o seno é igual a cosseno. E qual é o ângulo cujo seno é igual ao cosseno? É o 45. Tá legal? Aliás, para um aluno atento, estava meio na cara que tinha que ser igual a 45. Né? Tá meio na cara. O peso, vamos dizer assim, terra acelera com um G, um corpo que cai. Esse veículo está acelerando para cá com aceleração igual a G. Estava meio na cara que isso aqui tinha que ser 45. Já que os efeitos são iguais. Mas está aí, 45 graus. Bem legalzinho esse exercício. É comum esse tipo de exercício em que o corpo está formando um pêndulo dentro de um veículo, dentro de um trem, de um carro. Ele pede a aceleração em que o veículo está. Isso é até às vezes chamado de acelerômetro, porque pela inclinação do pêndulo, você é capaz de determinar a aceleração do veículo, tá legal? Aqui foi dada a aceleração, não é? E se pede o ângulo. Mas se você mede o ângulo, você é capaz de medir a aceleração do veículo estando dentro dele. Bem legal. Tá aqui outro exercício bem legalzinho, ó. Caiu na Federal do Ceará. Olha só, já são 21 exercícios que estamos fazendo sobre leis de Newton, tá? Tem bastante exercício lá para trás, né? A corda vista na figura é homogênea, inextensível, quer dizer, não é uma mola, né? Perfeitamente lisa e flexível. Seja x o comprimento da corda pendente e L o comprimento total da corda. Então, x é esse pedaço, tá certo? E L é o comprimento total da corda. Muito bem. Desprezando-se os atritos, quando ele diz que a corda é perfeitamente lisa, já significa que aqui não há atritos. E sendo G a intensidade da aceleração local da gravidade, pedem-se construir o gráfico da intensidade da aceleração da corda em função de x.
o gráfico da intensidade da aceleração em função de x. Porque essa corda vai descer acelerada. Não é? Tá certo? Vamos ver como é que isso funciona. E para que o valor de x, para que valor de x, a aceleração da corda terá intensidade igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Adote que L é 1,2 metros e que o G vale 10. Muito bem, vamos lá, vou enfrentar essa fera aí. Eu tenho aqui o desenho para a gente ter a referência, né? Esse valor aqui é x, é o pedaço da corda que está na vertical, e esse pedaço tem um peso, né? Tá certo? Que eu chamei de px. É essa força vertical que vai puxar a corda para baixo, tá certo? Não há atrito, então a única força que age puxando a corda para baixo é esse px. E por isso esse px é a força resultante, correto? Se esse px é a força resultante, eu posso escrever assim, ó: força resultante é m vezes a, isso é a segunda lei de Newton, e o px seria 10mx. Por que 10mx? O 10 é o g, o mx é a massa desse pedaço da corda, tá legal? Desse pedaço da corda. Então o peso desse pedaço da corda seria massa vezes g, correto? O g é 10 e a massa eu chamei de mx. E aqui é o comprimento da corda que é dado, que é 1,2. Então vou fazer aqui uma regrinha de 3. Eu vou chamar de m a massa da corda toda. Então m está para L, que é o comprimento todo, assim como mx está só para o comprimento x. A regrinha de 3. E por aqui eu descubro então, ó, multiplicando em cruz, né? M vezes x é igual a mx vezes L. Ou mx vezes L igual a m vezes x. Daqui eu tiro que m vezes x é igual a x sobre L vezes m. O que eu fiz foi passar o L aqui para baixo. Tá bom? Então, mx é igual a x sobre L vezes m. E o L é dado, é 1,2. Fica, então, mx igual a x sobre 1,2 vezes m. Guardaram isso? Ó, vou usar isso na próxima tela. Mx é igual a x sobre 1,2 vezes m. Bom, vamos ao item A. Nós sabemos que MA é igual a 10mx. Olha lá, força resultante igual a px. Mas nós vimos que o mx é isso aqui, né? Vimos agora há pouco, ó. É x sobre 1,2 vezes m. Eu posso cancelar esses m's. Então a massa da corda não vai interferir. Sobra que A é igual a 10 sobre 1,2x. Encontrei a relação matemática entre a aceleração e o comprimento da corda que está na vertical. Veja que é uma relação linear. O x está elevado a 1, não está elevado ao quadrado. Uma relação linear. O A é uma constante vezes x. Então, o gráfico disso só pode ser uma reta, correto? Uma reta. Quando o x é zero, o A é zero. E basta mais um ponto para que eu determine essa reta. Veja, olha, quando o x é 1,2, que é o comprimento todo da corda, olha lá, eu ponho 1,2 ali, vai cancelar com esse, o A é 10. Eu já tenho, então, os pontos que eu preciso para determinar a reta. Olha lá, ó, quando o x é 1,2, que é o comprimento todo da corda, o A é 10. Quando ele é zero, o A também é zero. Determinei, então, o gráfico que o item A pedia, ok? Está feito aí. O item B pergunta assim: qual é o valor de x quando o A é 2? Bom, eu ponho 2 aqui, né? Vou descobrir o valor de x. Então, A é 2, esse 1,2 eu passo para lá multiplicando 2, dá 2,4. 10x igual a 2,4, esse 10 eu passo para cá dividindo, o x dá 0,24, certo? Bonitinho o problema, né? Bom, pessoal, nós terminamos mais uma série de exercícios, mas nem é a primeira e nem é a última. Essa parte de leis de Newton, de dinâmica, ela é muito importante e eu preparei uma série enorme de exercícios. Muitos ainda virão pela frente, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido. E se quiserem, deixe algum comentário aí embaixo sobre eles, tá bom? Eu quero terminar mostrando uma foto que eu tirei numa montanha a 2.500 metros de altura na Argentina, uma cidade chamada Merlo, usando só máquina fotográfica, nem usei telescópio. Observem bem e tente descobrir aí, se for possível, se vocês forem perspicazes, Cruzeiro do Sul. Ele está aí. Abraço, gente. Até a próxima lista de exercícios.